Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Nota de Alcolumbre eleva tensão e governo tenta acalmar ânimos para evitar derrota de Messias na sabatina do Senado. O Orengo, tá sendo criada muita tempestade nesse copo d'água? Não há nada que desabone até onde a gente sabe o Messias, que seja um personagem tão controverso assim, para que se gere tanta polêmica em torno de uma indicação ao STF, não? Ou tem alguma coisa aí que a gente não está enxergando? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Sabe, Megali, que pegando o perfil do Jorge Messias, inclusive é um perfil que parece com outros indicados ao Supremo Tribunal Federal, né? Tá seguindo ali uma linha, tem uma espécie de tradição, né, de usar alguém do governo, né? Foi o ministro da Justiça, agora o advogado-geral da União, o ministro da Justiça era Flávio Dino, né? O André Mendonça, no governo passado, foi ministro da Justiça e também advogado-geral da União, né? Lá atrás, Gilmar Mendes já tinha sido advogado-geral da União. Então, quando abre uma vaga no Supremo, todo mundo já olha para o Ministério da Justiça ou para a Advocacia Geral da União para dizer, olha, esses nomes são nomes cotados. Então, está seguindo uma lógica das últimas indicações, né? Sempre quando abrir uma vaga, sempre o advogado-geral da União era cotado. O Jorge Messias já foi cotado, inclusive, na antiga indicação. Agora, o que está pegando de fato aí, Megali? É o seguinte, é uma avaliação de senadores de que é uma pessoa extremamente ligada ao governo que poderia ser, e essa é uma expressão que eu ouvi aqui de senadores e até de ministros, poderia ser uma espécie de Flávio Dino II. E por que essa lembrança do Dino? Porque o Dino, ministro, ele está à frente daquela investigação, é o relator daquela investigação sobre emendas parlamentares. Se tem algo que coloca em rota de colisão hoje Congresso e Supremo Tribunal Federal, é essa investigação de suspeitas de desvios de recursos por emendas de parlamentares. E tem muitos deputados e senadores que são investigados e há uma suspeita. Isso aumenta a tensão entre os poderes. A expectativa aqui de muitos senadores é que, se Rodrigo Pacheco fosse indicado, poderia equilibrar um pouco os pratos ali nessa relação entre os poderes, né? Rodrigo Pacheco tem uma visão de alguém ponderado, de alguém que se relaciona com os poderes e poderia distensionar ali o clima entre Supremo e também Congresso Nacional, né? Então, a avaliação dos senadores é que isso pesa contra Messias, né? Uma fidelidade muito grande ao governo, é uma proximidade muito grande e uma avaliação de muitos parlamentares de que investigações como essas, que colocam o Congresso Nacional contra a parede, podem avançar ainda mais. Agora, Megali, tem aquela questão. Essa é uma indicação personalíssima. Quem faz a indicação não é o presidente do Senado. Quem faz a indicação é o presidente da República. Cabe ao Senado chancelar, na verdade, sabatinar, avaliar o nome, mas lembrando dos preceitos constitucionais, né? O preceito constitucional ele não tem um pré-requisito de perfil. Olha, se tem um perfil lá para ser ministro, a questão é objetiva, é conduta ilibada e notório saber. Tem notório saber, é um conhecedor da Constituição, tem algo que desabone ou não tem algo que desabone, essa é a avaliação que os parlamentares precisam fazer. Agora, o que está gerando irritação mesmo do presidente do Senado é o seguinte: é uma manobra do governo de não formalizar a indicação por risco, por receio, realmente, de que o nome possa cair. Então, o governo até agora não formalizou, não enviou ao Senado Federal o nome. E aí o presidente do Senado está dizendo o seguinte: olha, se o governo não fizer isso, a gente corre o risco de não ter como sabatinar ainda neste ano. Mas o governo está usando isso até como uma estratégia. Se precisar, o governo joga essa indicação formal para o ano que vem para dar tempo, mais tempo de campanha, de margem lá para essa negociação. E pano de fundo, apesar de ter muita irritação, apesar de ter muita crítica em relação a isso, a maneira que o governo se relaciona é sempre liberando cargos e emendas, né? Então, esses estudos já são feitos internamente para tentar melhorar o clima no Congresso Nacional, né? Mas muita confusão e discussão até realmente essa formalização ao Senado, Megali. O negócio também não formalizar para não perder. É um jogo de cena, né, Orengo? Porque ainda que não formalize, bom, percebeu que vai perder, então não formaliza, ou seja, nunca perdi. Perdeu. O jogo está acontecendo nos bastidores, embora não haja um documento assinado que tenha chegado às mãos do presidente do Senado, mas a indicação está feita.
né? Ou alguém argumentará depois, não, nós não perdemos a indicação porque nós jamais formalizamos ainda. Ah, para, né? Para, o jogo está sendo jogado. O e o Orengo volta então amanhã com outras informações de Brasília. Boa semana para nós, Orengo, até. Boa semana, até mais.